tireoide é uma glândula muito importante do nosso corpo, como nós já falamos aqui no programa Pílulas de Saúde. Hoje, vamos falar especificamente dos nódulos da tireoide. E para isso, convidamos a doutora Marília Brescia, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Doutora, explica um pouquinho para quem perdeu a entrevista sobre a tireoide, o que ela faz e como ela atua no corpo da pessoa. Então, a tireoide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço que está intimamente relacionada com todo o metabolismo do nosso organismo. Então, quando ela produz muito hormônio, o que acontece? A gente fica mais agitado, o intestino funciona mais vezes por dia, a gente perde peso, pode ficar um pouco mais choroso, ter dificuldade para dormir. Por outro lado, quando ela funciona pouco, a tendência é ficar mais sonolento, ganhar um pouquinho de peso, ter aquela preguiça, aquele cansaço para fazer as atividades diárias. Então, a glândula tireoide, através de seus hormônios, vai regular toda essa parte metabólica. Então, o pessoal de casa que sente esse tipo de sensação, deve procurar um médico? Sim, sempre. Na dúvida, sempre procurar um médico. Existem, claro, outras causas relacionadas para o distúrbio do sono, para o distúrbio do peso, né? Mas sempre procurar um médico para entender o que realmente está acontecendo e fazer o diagnóstico correto. Agora, falando mais especificamente dos nódulos da tireoide, existem vários tipos de nódulos? Sim, existem vários tipos, né? A gente pode classificá-los de diversas formas. Existem os tipos em que são grandes produtores de hormônios, são ilhas dentro da própria tireoide que são capazes de produzir muito hormônio, causando o chamado hipertireoidismo, que são os nódulos conhecidos como tóxicos. Tem também aqueles em que não alteram a produção de hormônio, que são conhecidos como os nódulos simples. E o que a gente pode encontrar são as glândulas que têm um nódulo só, ou elas mesmas podem ter múltiplos nódulos. E daí que a gente classifica uninodular ou multinodular. Dentre essas diversas formas, produtoras ou não de hormônios, a gente vai ter também uma outra classificação, que são os benignos ou malignos. A maioria das vezes, os nódulos malignos não produzem nenhum tipo de hormônio, na maioria das vezes. Agora, epidemiologia, existe uma preferência para esse problema? Sexo, idade? Então, nós mulheres somos as privilegiadas, entre aspas, em relação ao nódulo de tireoide, porque eles adoram a gente. E eles acompanham muitas mulheres, principalmente ao longo da idade. Então, o que a gente tem algumas estatísticas falando que a incidência de nódulo em mulheres acima de 40 anos é 1/3, 30%, né? E 50% desses nódulos são palpáveis, ou seja, a gente, num autoexame, se olhando no espelho, ou quando um colega repara que tem alguma coisa assimétrica no pescoço, a gente tem que procurar um médico para diagnosticar a presença de nódulo. Mais uma vez, a maioria das vezes, esses nódulos são benignos. Então, mas só a partir de exames a gente vai ter essa certeza. Agora, a pessoa apresenta algum sintoma, fora a aparência, que ela pode desconfiar que existe algum problema nela? Então, a principal queixa realmente, a maioria das vezes, é estética, quando alguém comenta. Porém, existem outros sintomas. Quando a gente tem um aumento muito grande, tem gente que nem se preocupa muito com a parte estética e vai se queixar do quê? Que tem dificuldade para engolir, que quando deita fica com um pouquinho de falta de ar. Essa situação acontece quando os nódulos são muito grandes, quando a tireoide está muito aumentada. Esses são os sintomas mais comuns. Agora, o diagnóstico, como ele é feito? É muito simples. O diagnóstico da doença da tireoide, não só de nódulos, mas de uma doença em geral. A gente faz o exame laboratorial para ver se tem alguma alteração da dosagem hormonal. E aí, sempre vem acompanhado o exame de ultrassom. Através do exame de ultrassom, que é um exame de imagem, que a gente pode detectar e caracterizar melhor esses nódulos. Na presença de nódulos grandes, maiores de 1 centímetro, com algumas características ultrassonográficas sugestivas de malignidade, a gente complementa esse exame com a punção aspirativa por agulha fina, que é um método bastante simples de punção com uma agulha acoplada a uma seringa que vai aspirar o conteúdo do nódulo e dessa forma vão ser coletadas células que serão analisadas pelo patologista.
e daí vai dar uma sugestão sobre o padrão do nódulo. Se ele é benigno, se ele é maligno ou se não é possível se definir. Doutora, as pessoas que têm problema na tireoide, elas de certa forma se apavoram. Como é feito o tratamento nesses casos? Então, existem diversas formas de tratamento, principalmente relacionadas ao tamanho. Em relação aos nódulos muito grandes, aqueles que dão até essa sensação de desconforto alimentar, desconforto respiratório, ou que crescem para dentro do tórax, ou que tem alguma suspeita de malignidade ou confirmação de malignidade, o principal tratamento é cirúrgico. Uma cirurgia bastante simples, em mãos experientes, né, de especialistas, mas que requer algum cuidado, mas que é bastante comum na nossa área. Por sua vez, os nódulos hiperfuncionantes ou aqueles pacientes que não têm condição clínica para serem operados, a gente pode lançar a mão da radioiodoterapia, que é um tratamento através de iodo radioativo, né? É feito por médicos ligados à medicina nuclear, através de injeção de iodo radioativo. Como que isso é feito? Uma vez que os hormônios da tireoide são formulados dentro da tireoide a partir do iodo, tanto é que a gente tem as áreas carenciais de iodo, que forma aquele chamado papo, né? Justamente pelo autoestímulo na tentativa de produzir o hormônio. Esse iodo radioativo vai entrar na célula como se fosse um iodo normal para formar o hormônio e vai o quê? Alterar o metabolismo dessa célula por ele ser radioativo e desfazer. Doutora, em caso de reposição hormonal? Em relação à mulher, não tem muita relação, tá? Não é o fato da reposição hormonal, do uso de estrogênios, que vai alterar a tireoide. E tem alguma maneira de se prevenir? Não, infelizmente hoje a gente não tem nenhum estudo que mostrou algum agente capaz de estimular alguma reação que forme o nódulo que a gente possa evitar. Então, isso ainda não tem nada comprovado. Porém, o que a gente pode fazer é sempre procurar se examinar se tem alguma história familiar, de alguma alteração genética, de doenças genéticas ou de tireoidite crônica na família, a gente procurar investigar e fazer detecção precoce desses nódulos. Esse é um primeiro passo para a pessoa descobrir e começar um tratamento? Sim, sim. No meu caso, eu tenho tireoidite Hashimoto, eu descobri porque minha mãe e minhas duas irmãs têm. E aí eu comecei a investigação. Ainda não tenho nódulos, mas sei que sou uma ótima candidata. As pessoas que estão ganhando peso muito rápido ou emagrecendo de maneira muito rápida também são candidatas? Também são candidatas a avaliar a função tiroidiana e pode ser que elas venham a ter um nódulo. São candidatas sim. Doutora, algum recado para as pessoas de casa? Algum cuidado que elas devam tomar? Atividade física, alimentação? Então, em relação à atividade física e alimentação, né, isso é bom para o organismo, independente da tireoide, né, sempre manter uma atividade física constante, né, não ser sedentário, procurar uma alimentação bastante regrada e em caso de diagnóstico de algum nódulo, não se desespere, existem métodos bastante efetivos para a gente avaliar e poder promover um tratamento que em mãos experientes é bastante tranquilo. Muito obrigada, doutora Marília. E vocês aí de casa que têm dúvidas, acessem o nosso site, o www.farmatv.com.br. Muito mais novidades, dicas de saúde para você aí de casa. Até o nosso próximo encontro.